Marcos Polon, professor, formado em Direito em 2003, pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil em 2004. Advoga desde esse ano em Crédito Rural, Regularização Fundiária e Direito do Agronegócio. Leciona e ministra palestras pela Escola Superior da Advocacia, ESA, sobre o novo Código de Processo Civil e Direito do Agronegócio. Presidente do Movimento Proarmas, defende, segundo seus relatos, o direito à legítima defesa e posse e porte de arma de fogo. Visa desburocratizar os processos de aquisição, registro, posse e porte de arma de fogo, acessórios e munições para os cidadãos devidamente habilitados na legislação em vigor no Brasil. A Associação Nacional Movimento Proarmas, AMPA, é uma associação privada, voluntária, sem fins lucrativos ou políticos, e abrangência nacional, com sede na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, cujo objetivo principal é a promoção de ações distintas para garantir o direito à legítima defesa. No centro do Trocando em Miúdos, Marcos Polon, presidente do Movimento Proarmas, no programa de hoje. Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao seu programa tradicional de toda sexta-feira à noite, aqui na sua Web TV favorita, o programa que faz você pensar, o Trocando em Miúdos comigo, Bruno Marques, onde na noite de hoje eu recebo Marcos Polon, ele que é presidente do Movimento Proarmas. Marcos Polon, seja bem-vindo ao Trocando em Miúdos, boa noite. Opa, Bruno, boa noite, satisfação estar contigo hoje aqui, hein? Tá certo. Mas, Marcos, a primeira coisa é, por que nasceu esse Movimento Proarmas? Bom, a ideia do movimento é trabalhar de forma organizada para restabelecer o direito de todo brasileiro, que é o direito de defender a sua vida, a vida de sua família e do seu patrimônio. O que aconteceu? Até 1997, qualquer cidadão de bem podia entrar numa loja qualquer, comprar um equipamento de defesa, um armamento, ir para sua casa e defender sua família. A partir de 97, quando o controle começou a ser da Polícia Federal, já começou a ficar mais dificultoso. Em 2003, o ladrão vai lá e cria o que ele chamou de Estatuto de Desarmamento. Detalhe que esse nome não existe, esse nome foi um nome que ele inventou, na lei não tem nada disso aí, isso é quase que uma propaganda para as pessoas acreditarem que não tem direito de adquirir arma de fogo. E aí ele, comprado isso aí com mensalão, submeteu em 2005 esse direito ao referendo. E aí nós votamos e ganhamos o direito de ter acesso à arma. Mais de 63% dos brasileiros votaram, e para você ter uma ideia, Bruno, até hoje, nenhum presidente conseguiu essa margem de votação aí. Então foi a votação, a vontade popular mais expressiva da história do país. Só que apesar disso, do povo ter dito nas urnas que quer ter direito, quer ter o direito de acesso à arma de fogo, os parlamentares nunca respeitaram isso aí. Então, é possível comprar arma no Brasil? Só que é quase inviável. Por quê? Porque o sistema tem tanta burocracia, tanto problema, tanto custo, tanto tributo, tanta taxa, que tira a maior parte da população o acesso disso aí. Então, pro Armas, percebemos que a maioria do povo brasileiro tem essa vontade. Só que, apesar de ser maioria, estava uma maioria dispersa, cada um apontando para um lado, cada um fazendo um trem. E aí nós pensamos assim, vamos fazer um movimento organizado, onde todos concentram forças e de forma organizada vamos lutar para ter esse acesso. Como é que a gente faz isso? A gente atua sobre 3 pilares distintos. O primeiro é produção de conteúdo, onde a gente fala para as pessoas como é que faz as coisas, ensina, produz manual, apostila, essas coisas, tudo tem lá no nosso site, proarmasbrasil.com.br, ou então a gente faz vídeo explicando como é que está a lei, como é que faz para ter acesso às coisas. Isso está lá no YouTube, você coloca Marcos Polon lá, você acha meu canal. O outro pilar é a judicial, por quê? Tem muita coisa que, além de já ser restrito, o governo não respeita, o Estado, a polícia, o Exército não respeita o direito que a gente já tem, fazendo algumas exigências que não estão na lei. Então isso a gente judicializa em ações coletivas, participa de todas as ações no STF, que estão tratando do tema como amicus curiae, para poder dar o suporte jurídico. E o terceiro pilar é a atuação política institucional, né, onde a gente fala com o Executivo, com o Legislativo,
de modo a aprimorar a legislação de controle de armas no Brasil. Então, em linhas gerais, essa que é a atuação do ProArmas e essa é a função, é resgatar esse direito que nos foi roubado. Porque, como eles mesmos falam, os pais do Estatuto de Desarmamento, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido, foi feito para desarmar pessoas como eu e você, que cumprem a lei e que pagam suas contas tudo em dia. Ô Marcos, a presença do ProArmas em todos os estados brasileiros, como é que faz para as pessoas poderem, existe filiação, como é que faz para as pessoas terem mais acesso ao ProArmas? Ó, todos os estados do Brasil, sem exceção, todos, a gente tem, a gente tem um coordenador, tá? O estado do Goiás tem também, o nome dele é Fabrício, ele faz a coordenação de todo o estado. Tem o canal para falar com ele, que é no Instagram, tem a página do ProArmas Goiás, que é pro_armas_go. Lá no direct você fala com ele, tá? E ele organiza toda a ação a nível estadual. Mas você pode também pelo nosso site falar com a gente, ou também pelo telefone, que é o 67 99901 9969, a equipe vai atender. E existe, como é uma associação, existe um movimento de filiação, você encontra lá no site, onde você pode se tornar membro ativo dessa associação, e como membro você tem 3 opções, ou você contribui com R$ 38 por ano, com isso você ajuda o nosso trabalho, o trabalho de resgate dessa liberdade que nos foi roubada, né? E esse grupo de pessoas, todo ano a gente sorteia uma pistola para esse pessoal aí ou você pode dar R$ 38 por mês, que além disso você ainda tem acesso à nossa plataforma de curso, ou R$ 100 por mês, que daí todo mês a gente está sorteando uma pistola para essa turma aí. Em linhas gerais é isso. É o jeito de participar, mas de toda forma, a pessoa que quer ajudar com 38 por ano é muito importante, porque não é pelo dinheiro isso aí, mas porque a gente precisa de representatividade. Quanto mais sócio, mais associado, mais gente a gente tiver dentro do corpo do ProArmas, né? Uma associação com 500.000, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de pessoas, com certeza, né, vai ter uma representatividade muito maior e um acesso muito maior para mudar a realidade, né? Tá certo, e na noite de hoje, aqui no programa Trocando em Miúdos, você está acompanhando a entrevista com Marcos Polon. Ele é advogado e também presidente do Movimento ProArmas. Você pode acompanhar essa entrevista através das nossas páginas no Facebook, Prime Studios TV, também no YouTube e no nosso Instagram, todos da Prime Studios TV. Siga nossas páginas, curta, compartilhe, ajude a programação da Prime a continuar a crescer. Mas, Marcos, a gente vê uma seguinte situação: a bancada da bala no Congresso Nacional, ela é bem pesada, ela é uma bancada respeitada. Por que não há uma evolução nesse sentido pró-liberdade de um armamento, como vocês mesmos desejam? Ô, Bruno, porque a bancada da bala, a gente costuma dizer que é a bancada da bala Juquinha. O pessoal se anima muito em fazer arminha com a mão, em tirar foto segurando o armamento, mas na hora do vamos ver mesmo, quando a gente precisa de articulação, precisa trabalhar para a coisa evoluir, para a coisa melhorar, aí, meu amigo, a gente não consegue ver mais nada. Acaba o acesso, acaba o trabalho, o pessoal abandona a gente. Pra você ter uma ideia, o presidente esse ano mandou para cá, mandou para o Congresso, né, um projeto de lei, né, que estabeleceria alguns parâmetros, tornaria o acesso às armas de fogo algo mais palpável, mais viável. E um rapaz, Alexandre Leite, um deputado lá de São Paulo, pegou a relatoria desse projeto, acabou com o projeto, estragou tudo o projeto, não teve um cidadão da bancada da bala para se mobilizar. Para você ter uma ideia, no Brasil é um dos países com a legislação de controle de armas mais rigorosas do mundo. As armas que você tem hoje não lhe pertencem. É uma mera concessão do Estado. E isso é uma coisa boba que poderia ter sido mudado pelos nossos legisladores. Então, a atuação da bancada da bala no Brasil é muito tímida, é muito, muito tímida. Eu posso dizer para você que, efetivamente, se a gente conseguir juntar 10 pessoas ali que efetivamente são armamentistas, é muito. O STF, em 2007, entendeu que, por exemplo, se o Estado resolver mandar entregar as armas, todo mundo tem que entregar, e não tem direito adquirido, não tem ato jurídico perfeito, não tem direito de propriedade, não tem nada. E isso é uma coisa absurda, isso já era para estar resolvido. Outra coisa também,
Para você comprar arma hoje no Brasil, você tem que declarar efetiva necessidade. Isso é uma bobagem. Isso é outra coisa que não tinha que existir. Você tem que comprovar requisitos objetivos, mostrar que você não é bandido, que você não é maluco, que você sabe atirar, que você mora num lugar certo, residência fixa, e que você tem um emprego lícito, tá? Você tem uma pessoa que responde pelas suas obrigações. No entanto, tem esse monte de coisa, o que ameaça muito o direito do cidadão brasileiro ter acesso à arma no Brasil. Tá certo. Então a bancada da bala Juquinha. Essa foi boa, viu, Marcos? Essa eu Pois é, gostei. rapaz. Eu vou falar para você, é com tristeza que a gente fala um trem desse, não podia ser melhor, a coisa tá complicada, tá bem complicada. Tá certo. Mas você falou um pouco do referendo também do Estatuto de Desarmamento, né? Que foi o que Sim. ocorreu durante o governo Lula. Qual a avaliação que você faz ali referente àquele referendo, do período, do pessoal ter comparecido às urnas, do período de campanha? Você acha que foi algo bem feito? Foi algo bem discutido com a população? E realmente deturparam aquilo, o resultado das urnas no Congresso Nacional? Foi. O que que aconteceu? Eles acharam que no referendo eles iam simplesmente botar para votar lá e o povo ia naquela conversa mole da Rede Globo de que arma não presta, arma é isso, arma é aquilo outro. E o que que aconteceu? Como teve um processo eleitoral, pela lei é obrigado, né, você submeter isso aí o contraditório. Então, falou contra as armas, tem que o pessoal falar a favor das armas. E nesse sentido, eles acabaram se surpreendendo, porque quando você vai falar a favor das armas, você não precisa inventar uma narrativa, você não precisa construir uma historinha. Ó, a arma é ruim, vamos desarmar todo mundo que é bom, que só fica o bandido armado, então vai dar tudo certo. Não é assim. É muito fácil você defender o armamento, porque é só mostrar para as pessoas que, na verdade, o cidadão armado, ele fica numa situação mais segura. Ele está mais seguro, ele pode defender a sua vida, a vida da sua família. Então, por essa razão, aí eles foram surpreendidos, nós vencemos e o povo votou a favor do direito de ter acesso à arma. E isso, naquela época, era mais de 60%. Hoje, se for ter um outro referendo, vai dar mais de 80%, porque ficou muito claro que desarmar o cidadão não impacta nos crimes. Desarmar o cidadão só piora, você fica à mercê de vagabundo. Tanto é que no estado do Goiás, quando houve um armamento da zona rural, que é o que aconteceu nos últimos 3 anos, os índices de criminalidade da zona rural caíram 50%. Então, efetivamente, desarmar é de uma burrice absurda, porque o cidadão fica desarmado e o bandido fica armado. Não faz sentido. Então, por isso que o referendo foi do jeito que foi, e se fizesse de novo, ia ser ainda maior. Marcos, mas qual que é o principal desafio hoje do brasileiro que quer adquirir uma arma de fogo? Olha, você tem que provar ocupação lícita, então você tem que ter um emprego certinho, bonitinho. Você tem que provar que você mora num lugar certo, uma residência fixa. Você tem que fazer um exame psicológico. Você tem que fazer um exame de tiro. Você tem que juntar todas as certidões de antecedentes que você tem, toda uma declaração que nem boletim de ocorrência contra você não tem, então você não pode ter nem boletim de ocorrência contra você, nada, tem que ser zero, limpo de crime nenhum, nem acusação de crime você não pode ter, e você tem que ser maior de 25 anos. Feito tudo isso aí, você vai fazer um processo para pedir autorização para comprar arma na Polícia Federal, ou você vai fazer um processo para ser atirador esportivo no Exército. Basicamente, é dessa forma. Qual é o problema? O problema é o custo disso aí, porque um exame psicotécnico ele custa perto de R$ 200, dependendo do lugar do Brasil. O exame de tiro é de 300 a 500, dependendo do lugar do Brasil. Aí tem mais as outras certidões, coisa arada toda, o processo na Polícia Federal mais 80 pila. Enfim, é um custo razoável. Mas dá para encarar parceladinho, direitinho, você, juntando dinheiro, o sujeito simples consegue fazer. O problema é que no Brasil a arma está muito cara, porque uma das formas que os desarmamentistas encontraram para impedir o cidadão de ter arma foi impor uma tributação absurda. Então, hoje, para cada arma que você compra, mais ou menos três você está pagando de imposto, né? E isso é um absurdo. Mas ainda assim, tem arma barata no Brasil. Você consegue comprar um revólver por dois e pouco, 3 mil, uma pistola por 3,5, 4 mil. É barato? Não é, mas
é o preço de um celular. Se você for pegar um celular bom hoje aí, ele vai custar uns 2 conto, 3 conto. E se você for parar para pensar que aquele objeto ali vai servir para defender a sua vida, a vida da sua família, sua casa, seu patrimônio, acaba valendo a pena o sacrifício, né? Tá certo. E tem a participação também do Dr. Iago Freitas de Oliveira. Ele é da OAB daqui de Rio Verde, está com um movimento de advogados defendendo também o armamento. Foi, parabéns, Bruno. Sou membro do ProArmas e o Dr. Marcos Polon é um milagre em nossas vidas. Maior defensor da vida e da liberdade. Tá aqui os cumprimentos do Dr. Iago Freitas para o senhor, viu, Dr. Marcos Polon? Eu agradeço, devolvo aí os cumprimentos. Fico muito feliz pelo apoio, muito agradecido pelo apoio. E estamos juntos nessa luta aí, que é só o começo. Ainda tem muita coisa a ser feita, muita coisa para gente, lutar aí pelo nosso país, para a gente lutar por um país livre. Então é bom saber que nessa trincheira longa aí a gente está ombreando com pessoas do gabarito aí do Dr. Iago. Forte abraço. Mas, doutor Marcos Polon, colocando na ponta do lápis, naquela continha de padeiro, quanto que custa ter uma arma de fogo hoje no Brasil? Olha, você vai gastar com papel, deixa eu pegar aqui, vamos pegar, você vai fazer um CR, por exemplo. Se você for fazer sem despachante, você mesmo, você vai gastar algo em torno dos R$ 500 de papel, vai, por cima. Pelo sim, pelo não, entre 500 a 800. Aqui no Goiás é um quinhentão, você resolve a parada, tá? 500, R$ 600. Aí você vai comprar uma arma de entrada no Brasil, que é 2.800, vai dar uns 3,5 se for um revólver, e vão por 5.000 se for uma pistola. Basicamente, é mais ou menos por aí. Mas isso aí parcela, negocia, né? Sempre tem um pessoal que consegue facilitar, né, o acesso. Tá certo. Então, pra gente colocar mesmo no ponto aí. A arma, ela é acessível a qualquer cidadão de qualquer classe social ou não? Ou poderia ser mais barato se mudasse alguma coisa na legislação? Não, eu vou mais longe, Bruno. Deveria ser mais barato. Só de IPI você paga 45%. De ICMS na Bahia dá 40 e tantos por cento. E mais os outros tributos todos, PIS, COFINS, o caramba todo. Aí quando o presidente pegou e tentou reduzir 20% da importação para o lojista, que ia trazer uma arma importada mais barata para o cidadão, o STF foi lá e proibiu, falou, não pode baixar imposto. Esse é um absurdo. O problema hoje é a tributação para o acesso à arma. Se baixasse a tributação, muito mais gente ia ter acesso a armas muito melhores, mas você pode ter certeza disso. Só que de todo jeito, se você parar para pensar, uma arma que custa 4,5, contando todo esse processo que eu falei para você, o sujeito pegar e juntar 100, R$ 200 aí, R$ 400 por mês, uma hora ele junta dinheiro e compra. É questão de prioridade. Eu vou falar uma coisa para você. Teve período da minha vida que eu tive que escolher entre vender meu carro ou vender minhas armas. Eu vendi meu carro. Por quê? Porque eu prefiro ficar de a pé e ter certeza que se alguém tentar invadir minha casa eu vou ter como defender minha família, do que ficar com o carro e o sujeito entrar na minha casa, além de matar todo mundo, ainda leva o meu carro. Uma pergunta que me deu curiosidade agora. Quantas armas o senhor tem? Vixe, uns par delas. Armado até os dentes, doutor? Não, do dente ainda não atira. O dia que inventar arma pro dente eu compro. Mas o que acontece? Eu sou produtor rural também, né? Minha família trabalha com soja, principalmente a família da minha esposa, família do meu avô, do meu pai trabalhava com pecuária, hoje já não trabalha mais. E numa fazenda, você tem que ter, no mínimo, para falar que você está pelado no mato, você tem que ter um riflezinho, uma carabina, você tem que ter um revólver bom, você tem que ter uma espingarda 12 e uma pistola. Só isso são 4 armas. Isso é para não ter nada, para você poder fazer defesa de perímetro. Eu acho engraçado no Brasil que o pessoal da zona rural acha que está morando no paraíso, acha que mora no céu. Porque você anda as fazendas tudo aqui, é raro você ver uma fazenda que tem sequer um portão. É só aquela porteira mesmo que você põe a tramela e entra, e como se não tivesse crime no Brasil. O Brasil é um país perigosíssimo.
Então, enquanto na casa da cidade o sujeito bota muro, bota cerca, bota câmera, vai pro condomínio, faz guarda, bota guarita, bota alarme, bota o escambau todo, ali na fazenda onde a polícia não vai chegar nunca, né? Porque na cidade a polícia vai chegar para juntar os cadáveres, ver quem que morreu, quem que ficou, quem que não ficou, né? Para contar os cadáveres. Mas na fazenda, nem para contar os cadáveres a polícia não chega. Quando a polícia chegar na zona rural, o urubu já comeu todo mundo. O corpo está ali pelo menos uma semana, 5 dias, que foram da falta do povo que está ali no afastado. Então, uma área rural ela tem que ter defesa de perímetro, tem que ter cerca telada, tem que ter arame, tem que ter cachorro, tem que ter filmadora, iluminação, porque o Brasil está perigoso e a zona rural está em risco. Essa situação do Lázaro deixou isso bem claro. Se tivesse uma defesa de perímetro, com certeza, muitas pessoas não teriam morrido. E outra, você com esse armamento básico que eu te falei, se o sujeito pretende te invadir, você tem um rifle que vai te dar uma área de segurança de pelo menos 100 metros. Aí o criminoso rompeu essa sua primeira linha de segurança. Ele vai chegar na área ali de até 30 metros. Aí você tem uma espingarda, e pelo menos uma 12 de repetição. Aí ele rompeu a sua linha de 30 metros, ele entrou na sede. Aí ele está no confronto direto, 20 metros, 15 metros. Aí você tem que ter um revólver, uma pistola. Então, em linhas gerais, na zona rural, você tem que ter isso aí. Mas, além disso, eu sou atirador esportivo. Então, eu tenho armas que eu tenho exclusivamente para praticar o esporte, que não serve para defesa. E, além disso, eu moro na cidade. Então, eu tenho que ter minhas armas para defender minha casa. Então, eu tenho um tanto aí. Na noite de hoje a gente está recebendo o Dr. Marcos Polon, advogado e também presidente do Movimento Pro Armas aqui do Brasil, né? Você tem perguntas para ele, pode mandar aqui na nossa live no YouTube, Facebook e Instagram. E eu preciso do seu like, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você ajude a programação da Prime a continuar a crescer. Mas, Dr. Marcos Polon, o movimento armamentista tem vários perfis. Nós temos o perfil daquele que é o que pratica o esporte do tiro. Nós temos o perfil dos caçadores. E nós temos o perfil daquele que quer se defender, né? O senhor acha que tem que ter uma legislação, uma para cada segmento? Ou acha que é uma legislação em conjunto para englobar todos? Como é que o senhor vê essa situação? Eu penso assim, Bruno, qual que seria o ideal? Que todo cidadão que não é criminoso, tá? Todo cidadão que não é criminoso tivesse o direito de simplesmente comprar a sua arma e fazer o seu treino, sempre que ele quiser. Então, o sujeito não é criminoso, ele pode comprar a sua arma e treinar a todo momento que ele quiser. Deveria ser assim, você entendeu? E aí o atleta, o cara que quer competir, ele ia pegar essas armas que ele comprou e utilizar para competição. Só isso. Essa deveria ser a única diferença. Eu quero ter arma para ter em casa, para me defender, eu quero ter arma para competir e pronto. Você entendeu? Não ter essa bagunça toda que é no Brasil, que é um monte de sistema, um monte de lei, um monte de restrição, porque daí o sujeito que quer ser atleta, ele vai comprar um outro tipo de arma, um outro tipo de negócio. O cara que quer só se defender, ele vai comprar um outro tipo de arma, um outro tipo de negócio. Então, se é algo assim, você não é criminoso? Não, não sou. Você compra a arma que você quiser. Aí, mas ele pode cometer o crime. Bom, então o dia que ele cometeu o crime, né? Ele cometeu o crime. Então agora que ele cometeu o crime, nós vamos pegar ele, nós vamos botar ele na cadeia, nós vamos acabar com ele. E por aí vai. Mas até lá, o cidadão tem que ser respeitado como cidadão. Não cometeu o crime, tá tudo bem, então beleza. Então ele vai lá e compra a arma que ele quiser, desde que não seja criminoso. Basicamente é assim que eu acredito que seria razoável. E tem que ter uma punição mais pesada para aquele que teve o direito de ter acesso a armas e não soube utilizar esse direito como deveria? Eu vou mais longe com você. Eu acho que é o seguinte: todo aquele que utilizar uma arma da forma indevida tem que receber uma punição exemplar. Mesmo que essa pessoa tenha tido direito, ou seja, um criminoso mesmo, que pegou uma arma ilegal, cometeu o crime, ele tem que ser punido. O problema no Brasil não é a arma do cidadão, o problema no Brasil é a arma do bandido. É essa arma que está matando gente. Pra você ter uma ideia, de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, dolosos,
só 6 são solucionados. 6, meu amigo. Isso aí não é isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. Eu vou repetir, de cada 100 pessoas que morrem, só se descobre a autoria de 6. Desses 6 que se descobre, menos da metade responde o processo até o final. Então vamos lá, 3, estou sendo otimista, 3 estão respondendo o processo até o final. Desses 3 que estão respondendo o processo, menos de 1 cumpre a pena até o final, porque nem todo mundo é condenado. Aí, quando esse 1 que vai cumprir a pena, como é que é essa pena dele? Ele tem saidinha de Natal, visita íntima, progressão de regime, ele foi condenado a 15 anos, 16 anos, mas como ele é réu primário, bons antecedentes, ele fica 6, desses 6 ele só cumpre 2, aí ele vai para o aberto, enfim. O que mata no Brasil, efetivamente, é a impunidade. O que mata no Brasil é a impunidade. Aí a coisa fica ainda pior, se você for ver. A coisa fica ainda pior. Por quê? Desse número que eu falei para você, desse cenário que eu falei para você aí, que só nesse universo de 100, só um vai preso e ainda vai desse jeito, você pega e soma que aproximadamente 370 mil estão aguardando ser presos no Brasil. Tem 350 e poucos mil mandados de prisão em aberto. Dentro daquele cenário lá, que para cada um preso condenado tem 100 solto, tá? E aí, dentro desse mesmo cenário, você coloca que tem mais 20 mil que fugiu do sistema prisional. Então, meu amigo, efetivamente, morar no Brasil é muito perigoso, porque, igual esse menino aí que foi preso agora, esse maníaco aí, o Lázaro, tem pelo menos quase 400 mil Lázaros soltos na rua hoje. E você sabe o que é o pior? Que a polícia vai enxugar gelo, porque quando a polícia prender o cara, a justiça vai mandar soltar. É verdade. Mas, doutor Paulon, a legislação ela é dura também em cima do vendedor de armas no Brasil? Ela é dura para o comerciante de armas também? Terrivelmente. Para você ter uma ideia, só se você não der baixa numa notinha lá, registrar para quem você vendeu, como é que a arma entrou, como é que ela saiu, ou a munição, eles fecham sua loja. Se você vender uma arma sem autorização, você vai preso, é crime. A fiscalização é muito dura. Tem um departamento inteiro do Exército que é feito só para fiscalizar isso aí, para você ter uma ideia. E esse departamento, ele é um departamento muito grande, que consome muita mão de obra do serviço público, muitos recursos do Estado para fiscalizar? Sim, ele vai na casa, para você ter uma ideia. Cada atirador, ele sofre a fiscalização pessoal do Exército. O cara vai lá na casa do atirador, ver como é que tá o cofre, agenda visita, essa coisa arada toda aí. Coisa que não precisa, ó, você tem todo o registro, tá tudo certo. Você não cometeu crime, mas enfim, né? Brasil... Depois do Estatuto do Desarmamento, o senhor acha que explodiu o número de armas ilegais no Brasil? Não, na verdade sempre teve, né? Na verdade sempre teve. A diferença é que os criminosos ficaram mais confortáveis, mais à vontade para poder matar, roubar, estuprar, e aí começaram a comprar arma melhor, né? Então sempre os criminosos tiveram um passo à frente do cidadão e da polícia. Então, enquanto a polícia combatia o crime com 38 velho com Fusca, o traficante estava com R15, com uma metralhadora, com .50, tanto que hoje no morro, mesmo a polícia tendo fuzil de assalto, quando ela sobe, o criminoso tem .50, o criminoso tem o equipamento de ponta, e todas essas armas aí não passam pela fiscalização do Estado, isso aí tudo entra pelo mercado negro, né? Naquela situação que o STF se manifestou contra o governo em reduzir os impostos das armas, a Taurus ela soltou uma nota dizendo que ficaria inviável ela produzir armas no Brasil. Você acha que também não houve um lobby também da Taurus para que essa redução de impostos não acontecesse? Pode ser, porque efetivamente, se você for, não dá para comparar uma arma importada com uma arma nacional. Se você coloca a importada aqui com o mesmo preço da nacional, eles vão ter que baixar o preço deles, porque realmente o preço deles aqui no Brasil é quase que proibitivo. Talvez, eu não tenho como afirmar isso não, mas como é que se diz, né? No mundo dos negócios meio que vale tudo, né? Doutor Marcos Paulon, eu tô com aquela frase que o senhor falou lá, que a bancada da bala é a da bala Juquinha. Eu adorei aquela frase. O senhor acha que existe traficante de droga dentro da bancada da bala no Congresso Nacional
que não faz essa legislação evoluir, conforme o interesse do cidadão? Não, aí é o seguinte, aí não é a bancada da bala, né? Aí nós temos no Brasil políticos que são financiados pelo crime organizado. Aí é outra coisa. A gente tem no Brasil políticos que têm no crime organizado o seu capital político. Por exemplo, nós vimos aí recentemente um político falando que vai conversar com os traficantes sobre o que eles querem, quem que eles querem que os represente. Entendeu? O sujeito que está indo atrás de voto de traficante é porque prestigia traficante. Nós temos aqui no Brasil um partido que, para você ter uma ideia, votou contra a expropriação de bem de traficante. Então nós temos, olha o absurdo, nós temos no Brasil um partido que votou para proteger traficante. Nós temos no Brasil uma legislação que é toda voltada para proteger bandido. A lei de execução penal é para proteger bandido. A lei o processo penal é para proteger bandido. Você vê o caso do Lula. Foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. E como é que ele tá? Tá livre, leve e solto para fazer tudo de novo. Por causa de vícios processuais. Por causa disso, daquilo. Então a legislação do Brasil é feita para proteger bandido. O Estatuto do Desarmamento é feito para proteger bandido. Ele é feito para o cara poder assaltar tranquilo, roubar tranquilo. Você já parou para pensar, Bruno, qual que é a função do Estatuto do Desarmamento? Para que ele serve? Até então, não. Então vamos fazer um exercício aqui. Se você quer saber a função de um trem, você tem que ir na fonte primária. Qual que é a fonte primária? É quem fez o trem. Para que ele serve? E aí, se você pegar no YouTube e colocar Márcio Tomás Bastos, Estatuto de Desarmamento Bandido, vai aparecer um videozinho lá do ministro da Justiça do Lula, na época do referendo, falando numa palestra a seguinte frase: o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar a arma de bandido. Olha que interessante isso aí. O Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar a arma de bandido. Bom, então a gente já sabe para que ele não serve. Ele não serve para diminuir, para tirar a arma de bandido. Aí ele fala que ele serve para diminuir o homicídio eventual, que é aquele de autoria conhecida. O cara que briga no trânsito, o cara que mata o cunhado, briga no churrasco, no boteco. Então tá. O Brasil é um país que chegou a ter mais de 60 mil homicídios num ano só. Morreu mais brasileiro aqui do que soldado americano em 10 anos de guerra do Vietnã. Morre mais gente aqui do que na faixa de Gaza, para você ter uma ideia. Então tá. O homicídio de autoria conhecida corresponde a menos de 10% dos homicídios, mas muito menos de 5%. Então você pega aí 5%. Desses 5%, menos de 1 é com arma de fogo. Então vamos pôr 1%. Desse com arma de fogo, sabe quantas é com arma registrada? Nenhum, meu amigo, nenhum. Morre mais gente no Brasil engasgado com sacola plástica, segundo o DataSUS, do que com um tiro de arma registrada. Só para você ter uma ideia. Não aparece nem na estatística. Então a gente vê que não foi feito para tirar arma de bandido e também não foi feito para salvar a vida. Porque não vai diminuir crime nenhum. Então a gente vai perguntar agora para a história para que foi feito, já que a fonte primária só nos mostrou para que ele não foi feito. E você analisando a história, você vai pegar em todos os lugares, vamos ver todos os lugares, os países que desarmaram a sua população, por que eles fizeram isso? E aí você vai ver que todas as ditaduras ao redor do mundo, antes dela se instaurar, ela fez o quê? Desarmou o povo. Então foi assim na Alemanha nazista, foi assim na Venezuela, foi assim, está começando a ser assim na Argentina, foi assim em Cuba, na China, na Coreia do Norte. Então você vê que a primeira função da lei de desarmamento é deixar a gente vulnerável para qualquer vagabundo impor uma ditadura no país, tá? Então faz parte do plano de poder dos desarmamentistas desarmar a população para viabilizar uma ditadura. Esse é o primeiro ponto. A segunda função do Estatuto de Desarmamento, conforme a história, é enfraquecer a soberania de um país. Porque países armados, onde a população civil é armada, não são invadidos. Vamos pegar um exemplo. Na Alemanha nazista, eles não entraram na Suíça. Por que eles não entraram na Suíça? Porque estava frio? Não, não é porque estava frio, é porque lá cada homem é um soldado. Para entrar lá ia ter que matar todo mundo. Por que quando o Japão bombardeou os Estados Unidos em Pearl Harbor, eles não entraram lá? Porque não dá. Nos Estados Unidos, cada homem é um soldado. Lá tem um caipira lá, a pessoa da zona rural, ele ganha uma R15 com 5 anos de idade para tirar em esquilo.
Lá os clubes de caça têm um contingente maior do que qualquer exército do mundo. Então você vê que a função política do Estatuto de Desarmamento é deixar a gente vulnerável para um ditador ou para um invasor. Mas não é só isso. Se você fizer uma análise sociológica, você vai ver que a função, a legislação brasileira, primordialmente, prestigia o criminoso. Por quê? Porque a esquerda descobriu que existe uma categoria de gente chamada lumpenproletariado, que é composta por todos os criminosos, assassinos, latrocidas, homicidas e por aí vai, que vão apoiar ele sempre, que são revolucionários, que querem destruir com tudo, não contribuem nada com a sociedade. Então eles começam um movimento para criar leis para proteger bandido. E o Estatuto de Desarmamento nada mais é que isso, é uma lei para proteger o marginal, proteger o capital político deles. Por quê? Porque o que você faz com o seu capital político? Você protege. Se eu sou, por exemplo, o João da Vila Cipó, quem que eu vou defender? Eu vou defender a Vila Cipó, eu vou ser o presidente de bairro, aí depois eu vou ser o vereador, aí depois eu vou ser o deputado estadual, e eu vou estar sempre indo ali no meu reduto de voto. O reduto de voto desse povo são os bandidos, são os criminosos, são os homicidas, são os traficantes, são os milicianos, é esse povo aí. E aí eles criam uma lei para que esse povo possa matar, assaltar, entrar na casa dos outros e não aconteça nada com eles. Então, dentre outras coisas, o Estatuto de Desarmamento se presta a isso aí, a proteger bandido. E a quarta função do Estatuto de Desarmamento, que é mais nefasta ainda, é tirar do cidadão o ímpeto de se defender. Porque o direito à legítima defesa é um direito natural. O que é o direito natural? É como direito à vida. Você não tem porque o papel falou que você tem porque pela simples condição de ter nascido humano. E aí, dentre os direitos, o mais importante deles é o direito à legítima defesa. Por quê? Se eu não posso defender um direito, Bruno, eu não tenho direito nenhum, efetivamente. É a mesma coisa que eu falar para você, Bruno, você tem direito a esse celular aqui, tá? Aí eu na outra mão levanto uma arma e falo, vem pegar. Você não tem. Se eu chegar aí armado e falar, ó, esse celular aí é meu, perdeu. Você não tem o direito a ter esse celular, porque você não tem como defender ele. Qualquer direito, ele só existe se eu puder defender esse direito. Só que o que acontece? Quando você tira um direito natural de uma pessoa, você tira muito mais do que o direito. Você tira parte da humanidade dessa pessoa. Então vamos supor, se eu botar você num quartinho de 3x3 durante um ano, passando comida só por debaixo da mesa, passou desse ano, o cara que vai sair de lá já não é mais o Bruno Marques. É o que sobrou dele, que ele vai sair quebrado. Se eu mandar você para uma guerra, para um cenário horroroso, catastrófico, o cara que vai voltar não é mais você, é o que sobrou de você. Você volta quebrantado, você volta com a sua humanidade ferida. E agora, se eu tiro de você o direito mais importante dos direitos naturais, que é o direito de defender todo e qualquer direito seu, por um longo período, eu tirei muito mais que esse direito. Eu tirei a sua capacidade de lutar contra a injustiça, o seu ânimo, o seu ímpeto de se levantar contra o mal. E é essa uma das grandes funções do Estatuto de Desarmamento, é transformar o povo brasileiro num povo que não reage. Aí o político rouba, você não reage. Aí o sujeito destrói um troço, você não reage. Aí você vê na rua o cara agredindo a mulher ali e fala, ó, não reage, não reage, não reage. E em linhas gerais, você não reage a mais nada. E você vira um povo obediente, um povo subserviente, um povo fraco, porque não tem mais capacidade de reagir a nada. Então, são essas quatro as verdadeiras funções do Estatuto de Desarmamento. Tá certo, tá aí as opiniões do Marcos Polon sobre o Estatuto do Desarmamento hoje aqui no programa Trocando em Miúdos, tá passando aqui no YouTube, Instagram e Facebook. Dá uma passadinha por lá pelas nossas redes sociais, curta, compartilhe, também siga nossas redes, também o canal Trocando em Miúdos com Bruno Marques, também no YouTube, Instagram e Facebook. Mas doutor Marcos Polon vai ter um movimento agora dia 9/7. Fala um pouco desse movimento para nós. Vai, todo ano, 9/7, a gente se reúne aqui em Brasília, na frente da catedral, ali na Esplanada, às 10 horas da manhã, todo mundo com a camiseta branca, igual eu estou agora aqui, e a gente faz uma caminhada de uns 200 e poucos metros, que é um ato cívico de luta pelo direito de acesso às armas. Todos os anos, 9/7, é pauta única, não é para xingar ministro, não é para xingar político, não é para reclamar de qualquer outra coisa, é para pedir direito de acesso às armas, só isso. Eu convido toda a população para a gente ir lá mostrar força política, porque o dia que a gente botar 1 milhão de pessoas na esplanada, num dia de semana igual vai ser agora esse ano, aí a gente revoga o Estatuto de Desarmamento, e de uma vez por todas, eles vão ser obrigados a nos respeitar. Em linhas gerais, é esse o evento. Mais uma vez eu chamo a todos aí de Rio Verde, que não é muito longe aqui de Brasília,
para na próxima sexta-feira, sem ser hoje, na outra, tá com a gente aqui na sexta-feira de manhã, nesse movimento aí que é pacífico, ordeiro, vai estar todo mundo respeitando o distanciamento social, vai estar todo mundo de máscara, igual foi ano passado. Se você olhar no meu canal lá, você vê o vídeo, tá todo mundo bonitinho, separado, enfileiradinho, justamente para mostrar que nós somos um povo cumpridor de lei, nós somos um povo ordeiro, organizado e com capacidade de mobilização, Bruno. Doutor Marcos Polon, mas também há uma pressão em cima do Congresso Nacional pela mudança da legislação. As assembleias legislativas também têm que fazer algum tipo de legislação para cada estado, ou realmente é papel do Congresso Nacional? Não, ajuda demais, moça, ajuda demais. Porque, por exemplo, ó, o ICMS ele é estadual. Se cada estado zerar o seu ICMS, já reduz em quase 30% o valor de uma arma de fogo. Então, aquela arma que está custando 3,5, uma pistola de entrada aí que custa 3,5, vai cair para 2 e pouco. Uma pistola que custa 5 conto vai cair para 3,5, só do ICMS reduzir. Fora os outros impostos que pode tirar de clube de tiro, de loja de arma, facilitando o acesso do cidadão mais comum, mais necessitado, a um equipamento de defesa. Além disso, as assembleias legislativas estaduais podem fazer projetos de lei dizendo quais nichos da sociedade estão sujeitos a um grau de perigo maior. Dessa forma, facilitaria também o acesso ao porte de arma. Então, tem muita coisa a ser feita. Também, além disso, deputados estaduais têm muita tramitação junto aos seus colegas deputados federais. Então, se cada Assembleia Legislativa tivesse um grupo de deputados empenhado em articular com os deputados federais a aprovação de uma legislação mais sensata e mais justa, que desse ao cidadão o direito de se defender, isso ajudaria e ajudaria muito. Mas aproveitando aqui, Bruno, depois dessa conversa que a gente teve, essa coisa toda, hoje, no seu sentir, assim, você acha que proibir a arma do cidadão serve efetivamente para quê? Qual que é a função disso aí? Porque para o homem do senso comum, assim, o que você sente nisso? O que você acha? Assim, doutor Marcos, porque eu acho que eu não sirvo de parâmetro. Por quê? Porque eu confio muito na questão da segurança pública. Eu acho que a segurança pública quem tem que promover é o Estado. Isso, mas eu vejo que realmente uma violência contra quem quer ter o acesso à arma, né? Eu não me vejo em momento nenhum. Pode ser que daqui um momento eu possa ter uma arma? Pode, tudo muda, né? Tudo acontece na vida da gente. Por isso tem que ter esse direito preservado, né? Porque vai que amanhã você resolve e não pode mais. Na hora que me der na telha que eu quiser ter uma arma, tem que ter o direito lá para mim lá depois, né? Exatamente. Então, assim, é um respeito, mas lógico, a gente tem que ter um equilíbrio com isso. Até uma pergunta que eu te faço: você acha que é necessário realmente a pessoa que quer ter uma arma para se defender tem que ser filiada a um clube de tiro, tem que ter um cofre, um local para condicionar correto? O que o senhor acha que tem que ser o modelo correto dessa legislação pro armas? Eu acho que é o seguinte: no meu mundo ideal deveria ser assim: você quer ter uma arma na sua casa, você não pode ser criminoso. Acabou. Você não é criminoso, você pode ter uma arma dentro da sua casa. Por quê? Você não está andando com ela na rua, você não está passeando com ela, é para se alguém invadir sua casa, você se defender, só. Então é isso, você não é criminoso, você vai lá na loja, prova que você não é criminoso, o lojista vai ver suas certidões, tudo lá e tal, vende a arma para você, registra, acabou, está vendido, para ter em casa. Ah, mas e para portar? Bom, aí para portar, o buraco é mais embaixo. Para portar, aí você teria que fazer um curso igual faz para tirar CNH, com os exames, com estudo, com prova, aquela trem todo, e aí você vai ter o direito de andar com ela na rua. Então eu acho que o certo era funcionar igual o carro. Se eu não tiver CNH, eu posso comprar um carro? Eu posso. Mas ele vai ficar na minha casa quieto. Ele vai ficar ali. A diferença é que a arma que você não pode emprestar, vai ficar ali quieto ali. O clube de tiro é importante ou não? O clube de tiro é importante para quem quer praticar com assiduidade, com regularidade. Mas obrigar as pessoas a se filiar ao clube de tiro eu acho errado. Eu acho que deixar ao critério de quem quiser ir é muito importante. Por exemplo, eu não gosto, eu não quero, mas a partir de amanhã eu quero. Então tem que estar acessível para quem quer. Então é importante porque você treina, você vai aprender, ter capacidade técnica com aquilo, que afinal de contas é igual um carro, você não aprende da noite para o dia. Você vai melhorando, você vai evoluindo, você vai construindo uma expertise em torno disso aí, né? Então eu acho fundamental que quem quer
efetivamente saber se defender, que procure um clube, que se filie ao clube, para poder treinar toda semana, para poder fazer curso, para poder entender como é que funciona. Porque não adianta nada você ter um trem que você não sabe usar. É verdade. Se não ter É. uma arma e não saber usar, não adianta. Uhum. Mas a questão é o seguinte, uma outra dúvida. Uma dúvida de um cara que é verde em tudo, essa em questão de arma. Não sei de Não, nada mas mesmo, aí que é bom, sinceramente. aí que é bom. Eu tenho uma arma legal, regularizada, certinho, bonitinho. O exército me visitou, falou: "Ó, tá certo, você tem tudo aqui, tá tudo ok, pode ter uma arma." Mas passou, chegou a crise financeira, tô desempregado, tô precisando de um dinheiro, tem que vender essa arma. Como é que é o processo para mim? Eu que tenho uma arma legal para vender uma arma. Eu posso vender para qualquer um ou não? Não, você só pode vender para quem cumprir todos os requisitos que você cumpriu. E Então, aonde que aciona esse mecanismo? Aí tem que procurar um despachante, mesmo não, jeito de aí, uma loja. aí você vai achar um cara que quer comprar essa arma de você, ele vai na Polícia Federal ou no Exército, aí vai dizer que vai comprar, aí a polícia ou o Exército tem que autorizar, aí depois que autorizou, você faz um termo de compra e venda, você registra, aí registra essa arma para o teu nome, aí depois que registrou para o nome do comprador, aí pede uma autorização para ele buscar na tua casa, ele busca, é dele. Uma coisa também é o seguinte, o Dr. Marcos, em relação também aos congressistas. Tem gente que assume demais um personagem. Faz arminha, fala, eu defendo o armamento, mas na hora H não faz nada. A população que defende o direito à arma tem que ficar atenta a esses deputados, esses Tem que parlamentares, ficar porque atento. eu vejo muito o seguinte, essas pessoas nem ficam encantadas ainda com esses É. parlamentares que não produzem nada nesse sentido, né? Uai, rapaz, vou falar um negócio pra você. Ficou famoso um vídeo meu no Instagram aí. Até essa semana ele tava rodando de novo. Quando eu fui lá pra Sergipe, aí eu falei de um senador lá de Sergipe. Falei, você, senador Alessandro Vieira, você vai ver esse vídeo aqui. Você na campanha, você falou que ia defender o direito à arma e agora é o nosso maior inimigo dentro do Senado. Então ele na campanha ele falou, tá gravado, ele falando, não, eu sou a favor do cidadão ter arma. E depois que ele virou senador, ele é totalmente contra, absolutamente contra. Então a gente tem que estar cuidando para não votar de novo nesse cara, porque é um cara que mentiu para a população. Então o que a gente vai fazer? Como sociedade civil organizada, como movimento civil, nós vamos organizar em todos os estados do Brasil quem são os candidatos armamentistas. E vai ter um selinho de pró-armas lá. Então, cada estado, sem exceção, vai ter um candidato a deputado estadual, deputado federal, senador e bobear, dependendo da situação, até governador, sabendo se ele é pró-armas ou não. E o que é pró-armas? É fazer arminha com a mão? Não, não é. É o sujeito que efetivamente defende nossos direitos, que efetivamente vai lutar para isso aí. Aquele cara que fala, qual que é a pauta hoje? A pauta hoje é saneamento básico. Então tá, eu vou discursar sobre arma. Aí hoje, qual que é? Hoje nós vamos falar de vacina. Tá bom, vou discursar sobre arma. Ah, e qual que é a pauta hoje? Hoje é o reforma da Previdência. O que você vai falar? Eu vou falar de arma. Então, mas você só fala de arma? Sim, eu só falo de arma. Enquanto não tiver no Brasil a garantia que qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão que não é vagabundo, que é criminoso, possa defender a vida do seu filho, nós precisamos ter uns deputados assim. Hoje mesmo nós não temos nenhum, bem dizer, é um ou outro só. O Marcos Polon, doutor Marcos Polon, presidente do ProArmas. O senhor acha que o presidente Bolsonaro fez tudo que estava ao alcance dele até o momento para a questão do movimento armamentista? Rapaz, ele tá tentando, né? Ele tá tentando. Melhorou demais, melhorou um absurdo. Pra você ter uma ideia, hoje de manhã eu tava tomando café da manhã, tranquilo, aqui em casa. Aí chega uma caixa de papelão desse tamanho assim. Eu não fazia ideia do que era, né? Eu peguei, parei na mesa ali, catei um canivetinho, abri. Aí era uma pistola. Que mundo que a gente vivia que era capaz de chegar uma pistola na porta da sua casa igual chega hoje. Então melhorou demais, ajeitou demais, ajudou muito, principalmente para o atirador esportivo, mas deveria ter melhorado mais e poderia ter melhorado mais. Por exemplo, se o Exército caminhasse junto com o presidente, grande parte das alterações que ele fez e muitas outras que ainda podem ser feitas, poderiam ser feitas por meio de portaria, não precisava nem de decreto. Se a Polícia Federal efetivamente cumprisse as políticas de governo do presidente eleito, que ganhou a eleição legitimamente, a vida do cidadão comum que quer comprar arma estaria muito melhor e muito mais fácil.
Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte: durante 30 anos, sempre quando você ia na Polícia Federal, a polícia falava: oh, não, nós não podemos deixar porque é política de governo, vem ordem de Brasília. Nós temos que proibir porque é política de governo, vem ordem de Brasília. Ah, não pode dar porte porque é de ordem de Brasília, não pode vender porque é ordem de Brasília. Aí agora que nós vencemos, botamos um presidente que quer dar o direito do cidadão se armar, agora não pode porque, ah, não, a lei não deixa. Não, pera lá, meu amigo, a lei deixa, você que não está deixando. Basicamente é isso. Então, a Polícia Federal tem condições de instruções normativas deixar a vida do cidadão muito melhor. O Exército tem condição de importaria deixar a vida do cidadão muito melhor. O presidente ele tem o direito de reduzir tributo. Ele não faz isso porque o STF não deixa. Já tentou e foi derrubado. Então, o presidente está tentando. Dá para fazer mais coisa, mas é difícil, porque o que adianta? Ele faz tudo certinho, conforme a Constituição, conforme a regra do jogo. O povo não respeita, o povo derruba, o povo vai para cima. Então a gente precisa efetivamente mudar o legislativo para ter força para alterar a lei e, mais que isso, eleger presidentes na linha do nosso presidente ao longo de uns 30 anos, pelo menos, para trocar a composição do STF. Porque como é que os desarmamentistas dominaram o STF? Botando por 30 anos presidente desarmamentista. Então, desde do Fernando Henrique, nós só temos presidente desarmamentista. Então, todos os ministros que eles colocaram são desarmamentistas. Ah, como é que muda isso? Não é com golpe, não é brigando, não é xingando, não é tacando pedra, não é falando que vai ter intervenção, isso, aquilo, não. O jeito certo de mudar isso é trabalhando para eleger por 30 anos presidentes que sejam a favor da nossa pauta, porque quando ele for nomear um ministro novo no STF, ele vai pôr um ministro que é favorável a essa pauta. Se aparecer outros candidatos à presidência que defendam o movimento armamentista, fechado com Bolsonaro ou abre espaço para diálogo com outros candidatos? O negócio é o seguinte, a pauta ela é anterior que o presidente e maior que o presidente, né? A pauta não pertence exclusivamente ao presidente. Só que, sendo prático e realista, não existe nenhum nome no Brasil favorável ao armamento. Agora, o dia que a gente tiver um candidato falando assim, olha, eu sou a favor do Estado dar uma arma para cada um, e você vai ter o direito de comprar até tanque se você quiser. Aí do outro lado tem o Bolsonaro falando, não, eu acho que isso é demais, e que não sei o quê, que só tem que pegar e comprar uma pistola. Aí a gente vai escolher qual dos dois está defendendo mais. Mas isso é uma hipótese que não existe. Hoje não existe nenhum nome que apoie o direito do cidadão se defender, além do Bolsonaro. Então, hoje a gente está fechado com o Bolsonaro em qualquer circunstância, porque não há qualquer abertura de diálogo da parte dos outros candidatos. Se você for ver, nem os partidos, você não tem, só tem o PTB do Roberto Jefferson, que ainda não é questão fechada deles, mas eles têm uma inclinação armamentista, mas fora isso, é um ou outro do PSL, é um ou outro do partido tal, mas partido que falar, não, o armamento civil faz parte da nossa pauta, está no estatuto e tal, não sei o que, bem dizer, não tem nenhum ainda que é assim. Então eu pergunto a você, você consegue vislumbrar um outro nome nesse cenário? Não sei, assim, eu vejo o Ciro Gomes bem aberto à questão do armamento no campo, né? Não, ele é contra, já falou. Não, ele mas no armamento do campo ele é aberto. No armamento do campo ele é mais aberto. Quando ele teve a Cátia Abreu vice dele, a Cátia contou uma história isso, ela tem arma no campo. Quais foi estrupada e ela pôs para correr o bandido com arma de fogo. E ele se abriu mais a isso. Mas é essa então, história. O que acontece? Tanto a Cátia Abreu quanto ele já se declararam recentemente que são totalmente contra a pauta armamentista. Inclusive a Cátia Abreu, tudo que é de arma lá no Senado, ela vota contra. Tudo. Não interessa o que é. Apareceu arma lá, ela vota contra. E ela fala que ela é contra e coisa é contra. E o Ciro Gomes é outro também que recentemente, semana retrasada, semana passada ou semana retrasada, ele deu uma entrevista no Flow Podcast, tá no YouTube isso aí. Ele fala que ele é contra a arma, que o sonho dele é ser contra a arma, que é desarmar todo mundo, só que todo mundo do lado de cá, né? Bandido eles não desarmam. Então o Ciro mesmo não dá. Eu gostaria que ele mudasse de ideia, porque se ele mudar de ideia, Bruno, meu trabalho fica mais fácil. É um a menos para eu convencer. Mas, doutor Marcos, mas não partiria também do movimento, como eu faço hoje essa abertura aqui de ouvir os senhores? Não seria também parte do movimento também procurar esses pré-candidatos
e através de um ofício, de uma carta, pedir uma reunião para conversar Eles e não, também para eles não apresentar dão, essas pautas? eles não dão agenda para nós, Bruno. Eles não abrem. Pra você ter uma ideia, Já tentou? no legislativo, pra você ter uma ideia, eu já conversei até com o Renan Calheiros, que é a oposição da oposição da oposição. Então, o movimento pro Armas não tem político de estimação, nós temos uma pauta. Por que que a gente é absurdamente contra qualquer um da esquerda? Porque eles falaram que vão tomar tudo de todo mundo, que se ganhar, tem um vídeo do Lula aí falando que se ele ganhar, ele vai mandar devolver as armas. E aí aquela pistola que chegou hoje aqui em casa, que eu paguei 15 conto, eu vou devolver, eu vou receber R$ 100 do Estado. E ele fala devolver porque ele sabe que a arma não é nossa, é só uma concessão. É um direito de permanência dela com o cidadão. Ela tem que ser nossa, tem que ter propriedade da arma. Mas se você conhecer, eu estou aberto ao diálogo, eu converso com todo mundo. Até com o Lula, se ele quiser falar comigo, eu falo. Mas ele não me recebe. Mas Esse povo não é uma recebe. questão seguinte, doutor Marcos, é uma questão que eu forço nessa questão, é o seguinte, que o movimento, que eu sei que é um movimento super apartidário, um movimento que tem pessoas da iniciativa privada, advogados, o doutor Iago é até uma referência para Não, nós tem aqui em Rio juiz, tem Verde. promotor, tem gente, tudo quanto é jeito. Então, Tem assim, eu entregador acho que de é pizza, importante gari. construir essa corrente na questão eleitoral, do debate, né? Sim, Porque eu vejo que depois de eleito, se não for discutido isso na eleição, depois de eleito, o candidato que não prometeu nada nesse sentido fica muito difícil. E é, corre esse risco, né? isso. Atualmente, segundo as pesquisas eleitorais, do Bolsonaro não ser reeleito. E até então, eu acho muito difícil nessa legislatura, que ela está muito travada por conta da pandemia, por conta de CPI, por conta de outras coisas, discutir algo do armamentismo. Então, acho que isso ficaria para um segundo mandato do Bolsonaro ou para um outro mandato de um outro presidente da República. Então, Exato. eu vejo até para o movimento ele não ser sufocado, ficar dependente somente do Bolsonaro, até procurar outros candidatos, não? Então, o que que acontece, Bruno? Hoje funciona assim. Ou a gente reelege o Bolsonaro ou acabou a pauta armamentista no Brasil. Vamos desarmar todo mundo, isso aqui vai virar uma Venezuela. Não tem outra opção. Se tivesse abertura, com certeza a gente conversa. Se a gente tivesse outros candidatos que falassem, não, ó, até aqui eu vou com vocês, eu sou a favor da posse, o direito do sujeito ter a arma, já era alguma coisa, mas nem isso. Hoje está de um jeito que você falou em arma de fogo, é todo mundo absurdamente contra. Você entendeu? Eles não têm nem a razoabilidade de autorizar a posse da arma de fogo do cidadão. Pra você ter uma ideia, durante o governo Lula e durante o governo Dilma, o sujeito podia ter até 6 armas via Polícia Federal. Até 6. O Temer baixou para 4. O Bolsonaro botou 4 de novo lá. Aí o Bolsonaro agora voltou para 6 no decreto. O STF pegou e suspendeu, disse que é inconstitucional. Mas uai, era constitucional com o Lula, era constitucional com a Dilma, era constitucional com o Temer, é inconstitucional agora só porque o nome mudou? Então a coisa está de um jeito que nem espaço para conversar o povo não dá. Eu falo para você, o PSDB tem se posicionado como desarmamentista, que é um que poderia estar conversando. O DEM tem se posicionado como desarmamentista. O PDT tem se posicionado como desarmamentista. Eu vou falar uma coisa para você. Eu procurei um deputado federal do PDT semana retrasada para fazer uma PEC garantindo ao cidadão o direito de ter a sua arma de fogo, ser dono dela. E um projeto de lei garantindo o direito dele comprar ela e ser dono dela, né? Essa coisa que eu falei para você, para o Estado não tomar a arma do sujeito. Sabe o que ele falou para mim? Rapaz, eu concordo com você, e é da esquerda, tá? É o partido do Ciro Gomes. Mas se eu abraçar isso aí, o partido me expulsa. Você entendeu? Se eu pegar isso aí para levar para frente, o partido me expulsa. E olha que eu não estou falando nem de porte, Bruno, estou falando de posse, que é do sujeito ela em casa. Então a coisa tá bem feia. O povo que tem arma hoje no Brasil, ou ele sai da cadeira e trabalha pesado para reeleger o Bolsonaro, ou então acabou. Aquele dinheiro que ele juntou para comprar a arminha dele lá, vai ter jogado fora, que o Estado vai tomar tudo. Eu vejo da seguinte forma: é um posicionamento do Bruno Marques. Eu acho que é uma fobia da parte da esquerda por pautas da direita e uma fobia de pautas da esquerda por parte da direita. Então esse racha, esse fla-flu político destrói esse país. Eu vejo valor na questão do movimento de vocês, eu vejo
legalidade nisso, necessário realmente o movimento ter raízes, mas eu fico preocupado no momento em que fica dependendo de uma única figura. Se ele ficar dependente de uma única figura, ele morre. Esse movimento, vocês têm que fazer essa análise. Eu então, fico mais preocupado. Para vocês se estruturarem. Bruno, a análise eu já fiz. E outras coisas, só para me concluir, doutor Marcos, Fala. Os partidos têm que começar também a se abrir para não poder fazer esse tipo de punição aos seus membros que têm um pensamento contrário. Né? Eu sei que cada partido tem seu estatuto, seu regimento, tem que ser respeitado. As pessoas que vão filiar em determinados partidos têm que olhar essa trajetória do partido. Mas enquanto o Brasil não for colocado em primeiro lugar, acima de qualquer tipo de ideologia política partidária, de figura, de personalidade, esse país não vai evoluir. Exatamente. Eu fico preocupado quando se coloca assim, uma figura responsável, sendo o salvador da lavoura, e sendo que ele não controla o Congresso Nacional. E é 580 deputados. Exatamente. Agora eu vou falar um negócio. Se você está preocupado e você não quer ter arma, imagina eu que tenho. Eu estou mais preocupado que você. A coisa é feia, meu amigo. A coisa é muito feia. A gente tenta conversar com todo mundo, mas nem espaço para conversa não abre. Então o MDB mesmo, que é um partido de centro, o MDB não quer nem saber disso aí. Então... Não abre para conversa. O PT, o Lula gravou um vídeo esse ano falando que se ele ganhar ele vai tomar tudo de todo mundo. O PSDB ingressou no STF contra os decretos do presidente. O PP não firma questão nisso. O PDT, acabei de falar, nós procuramos deputados, lá fomos lá na liderança para tratar do tema de Qual deputado? Oi? Qual deputado? Que eu conversei lá do PDT. Foi o Pompeu de Matos. Certo. Ele é favorável mesmo, ele já tem vários projetos nesse sentido. Ele tem projeto do porte de arma de advogado, ele tem projeto para você transportar sua arma desmuniciada. Ele efetivamente acredita nisso mesmo. Ele é parceiro nosso, é um cara bom. Isso é para mostrar para você que a gente não conversa só com o povo da direita. O Pompeu de Matos, ele é um líder muito influente no partido, então falta ele também trabalhar o partido com isso. Ele é forte, então, mas aí que tá, ele foi trabalhar, o pessoal falou para ele, se você fizer muita graça, a gente corta suas asas. Não, tem nem assim não. O DEM, mesma coisa. Aí o PL, mesma coisa. O PSB tá no STF tentando proibir a gente de comprar arma de fogo. O PSC é mais ou menos favorável. PCdoB nem se fala, totalmente contra. Podemos é contra. PSD também. PV também. PSOL também. PMN mais ou menos. PTC mais ou menos. Democracia Cristã mais ou menos. PRTB mais ou menos. PROS é contra. PSL a gente não sabe. Tem gente que é contra e que é a favor. PMB não tem identidade ideológica da mulher brasileira. O Novo ele fala que é a favor, mas não ajuda, não trabalha o tema. O Rede é contra, o PSTU é contra, o PCB é contra, o PCO também. E o Unidade Popular eu nem sei te dizer. 35 partidos é muita coisa, até for falar tudo, vamos ficar até amanhã. Você vê, eu falei de todos aqui, todos ou são contra ou não querem ajudar. Aí é feroz. E eu vou falar para você, eu conversei com todo mundo. Para ter uma ideia, no Senado, eu tive a ajuda do PDT para segurar os decretos. Eu conversei com vários senadores do PDT, dá um destaque lá pro Assir Gugax, que é lá do Assir Gurzars. Isso, que é lá de Rondônia, e ele foi parceiro nosso na votação dos decretos, e ajudou a segurar e tal, e é um sujeito muito coerente. E só para você ver que a gente conversa com todo mundo. Se tem alguém no mundo que é contra, a pauta tá vinculada a um nome só, sou eu. Porque a pauta tem que existir além de todos os candidatos, porque é uma pauta que é do direito do brasileiro. Não é do brasileiro de direita, é de todo brasileiro. Porque é o seguinte, corre-se o risco seguinte, o Bolsonaro não vai ser imperador do Brasil. Ele é presidente, mandato vence, mandato passa, tudo passa nessa vida. E vai chegar um sucessor do Bolsonaro. Se o sucessor dele for cabeça virada, acaba com tudo. Então, por isso que tem que ser algo bem estruturado, bem regimentado, para que não morra na praia. Ou que passe um melzinho, passa a bala de jujuba na boca de vocês e depois tira. Né? Então a gente tem que ficar com esse cuidado. Mas, doutor Marcos, gostaria de agradecer o senhor chegando no final do programa. Obrigado, senhor, pelo papo. Eu acho que foi um papo bastante instrutivo.
Desculpa o senhor se eu fiz algumas perguntas que não se encaixavam no perfil, mas é o que eu Não, aprendi junto com você na entrevista, né? E falar para o senhor que as portas aqui da Prime, no Trocando Miúdos, estão sempre abertas para o senhor. Eu sou um cidadão de centro-esquerda, eu defendo um projeto de nação para o Brasil, mas eu acho que é necessário, sim, o brasileiro ter esse direito, mesmo que eu não queira ter, mesmo que eu não queira exercê-lo. Mas eu acho que tem que ter esse direito, desde que me respeitem também, não me coajam com armas, nem nada nesse sentido. Que a gente possa construir um Brasil livre e democrático, e possível de convivência entre direita e esquerda. No fundo, Bruno, a ideia é essa mesmo. Você tem o direito de pensar do jeito que você quiser. Você só não pode querer proibir o cidadão de defender a vida dos seus filhos. Isso aí, como você falou, é uma lei cruel. Você mesmo concluiu isso. Mas igual eu falei para você, a gente conversa com todo mundo, a pauta ela está acima dessa discussão de direita e esquerda, é uma questão de direito natural, é a vida do cidadão que está em jogo, é a vida do ser humano que está em jogo, e é isso que a gente tem que pensar, não ser vinculado só a A, B ou C, mas ter a possibilidade de fazer com que isso aí se mantenha. A coisa vai ficar boa a hora que esse assunto sair da direita e da esquerda, ser um assunto do Brasil. A gente trabalha para chegar nesse nível. Inclusive, você deve ter um grau de influência na sua região. Se você tiver contato com deputados de outros partidos, de qualquer outro partido, até do PT, se você tiver, eu converso. Eu vou te dar um exemplo. Nós barramos um projeto desarmamentista no Senado, feito pelo Stevenson Valentim, e quem ajudou a gente a barrar, que assinou o recurso para barrar, foi um senador do PT. Então a gente conversa com todo mundo. Agora, tem muita gente que não recebe a gente. Se você tivesse acesso e puder ajudar, desde já eu deixo aberto aqui, a gente vai, conversa, constrói, porque realmente tem coisas que não é nem questão de direita e esquerda, é questão de bom senso. O sujeito do sítio poder ter uma arma, o sujeito de uma cidade poder ter uma arma dentro da casa dele para defender a família dele, isso aí não tem que ter mistério. Tá certo. Doutor Marcos, forte abraço, senhor. Muitíssimo obrigado. Você também. Fica com Deus aí. Forte abraço. Amém. Olha aí, um papo bacana. É um papo de um rapaz que se declara de direita, eu que me declaro de centro-esquerda, discutindo ideias do Brasil, ideias para a população, projetos antagônicos, né? Mas que a gente acabou encontrando uma convergência. E falta isso no Brasil hoje, discutir projeto. Discutir as pautas nacionais. Então, eu sou um eleitor do Ciro, declaradamente. Ele declara um voto a Bolsonaro. E é bacana a gente poder discutir isso no Brasil. E eu espero que o programa de hoje, para você também, que está acompanhando esse programa, possa perder essa fobia de não querer conversar com o pessoal da esquerda, de não conversar com o pessoal da direita, e que junto a gente possa encontrar uma convergência e construir um projeto de nação, né? Eu volto sexta-feira que vem com mais um grande convidado aqui no programa Trocando em Miúdos, 19 horas, Facebook, Instagram e YouTube. Siga minhas páginas também no Facebook, YouTube e Instagram, Trocando em Miúdos com Bruno Marques. Está lá, siga nossas páginas, tá certo? Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte!